Após a coleta dos dados, iremos fazer a sua análise que nos ajudará na tomada de decisão. A análise dos dados também divide-se em qualitativa e quantitativa. Análise de dados qualitativa, temos o método da análise de conteúdo, que é um método que tem por objetivo codificar e categorizar os dados obtidos através de uma pesquisa qualitativa. A partir desta classificação e categorização, eventualmente é possível que seja dado tratamento estatístico para esse conteúdo. Então, algumas vezes vocês poderão ver a análise de conteúdo sendo considerado um método quantitativo também. Um método de análise de dados muito utilizado na pesquisa qualitativa é a análise de conteúdo. Como o nome já diz, nós vamos analisar o conteúdo da entrevista. Esse conteúdo ele vai ser categorizado, para a gente segmentar as informações e poder analisá-las. Nesse método, nós consideramos apenas o que o entrevistado disse como verdade. Temos também um outro muito utilizado na pesquisa profissional, que é a análise do discurso. Trata-se de um método que busca entender a mensagem e o seu sentido, não apenas o que foi dito como na análise de conteúdo. Para tanto, considera-se o emissor, o destinatário da mensagem e o seu contexto. A análise não se concentra apenas no conteúdo verbalizado, mas também devem ser considerados a disponibilidade do entrevistado, se ele está com boa vontade para te dar a entrevista. Às vezes ele fala, só tenho 5 minutos para te dar a entrevista. Isso tem que ser analisado. Por que ele não quer fazer essa entrevista? Por outro lado, prolongar-se numa resposta pode ser um bom indicativo de satisfação e interesse em te dar a entrevista. A postura do entrevistado também pode expressar outros sentidos, como rejeição ou aceitação ao tema. Exemplo, o entrevistado responder com rispidez, respostas com monossílabos. As respostas podem ser acompanhadas por gestos do entrevistado que podem manifestar uma reação, às vezes não verbalizada, como uma negação, ou uma aceitação, uma indignação, descaso. Tudo isso a gente deve levar em conta na análise do discurso. Por exemplo, ficar olhando o relógio a todo momento, a entonação de voz, gestos toda hora repetitivos. Para facilitar a execução dessa análise, o ideal é fazer uma filmagem da entrevista, para poder contribuir com a detecção desses aspectos que não são ditos. Como a análise do discurso não visa apenas apreender o que foi dito, mas também explorar o seu sentido, pode ser adequada, por exemplo, numa pesquisa sobre liderança, para você entender o comportamento do líder. A análise do discurso e a análise do conteúdo são os principais métodos de análise de dados numa pesquisa qualitativa. Já temos também a análise de dados quantitativa, onde o tratamento dos dados vai depender do tipo de dado que estamos estudando. Os dados vão depender do objeto de estudo, o que eu quero, qual é o meu problema de pesquisa. Cada característica do nosso objeto é denominada variável. Nós temos as variáveis categorizadas e as variáveis numéricas. As variáveis categorizadas, elas identificam os grupos aos quais os objetos pertencem, podendo ser nominal ou ordinal. Por exemplo, sexo feminino ou masculino é uma variável nominal. Já uma variável ordinal, é um ordenamento, primeiro, segundo e terceiro lugar. Nível de satisfação, muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. Variáveis numéricas. Neste caso, a importância se dá pela magnitude. Variáveis intervalares apresentam a escala ordinal e a distância entre dois números de escala. Exemplo, temperatura em Celsius, vendas em reais, altura em metros. As variáveis de proporcionalidade apresentam duas medidas, por exemplo, volume, valores monetários. As variáveis numéricas podem ser discretas quando podem ser contadas e contínuas quando são medidas em grandezas físicas.
Para essas variáveis, nós temos a análise univariada e a análise multivariada. A análise univariada é quando você analisa apenas uma variável. Os principais instrumentos de uma análise quantitativa univariada são a média, é obtida pela razão entre a soma de todos os valores e o número total de valores, a mediana, que é o valor entre a metade superior e a metade inferior dos dados, a moda, que é o valor mais frequente do conjunto de dados, frequência, que é o número de ocorrências do evento, quartis, decis e percentis, que são os valores divididos da amostra em 4, 10 ou 100 partes iguais. Teste de hipótese. Analisa se uma característica encontrada no universo é compatível com a característica observada na amostra. O teste quadrado também é muito comum, verifica se a frequência observada é significativamente diferente da frequência esperada. E a análise da variância, que verifica se existe diferença significativa entre as médias e se os fatores interferem em alguma variável dependente. Já nas análises multivariadas, ou seja, a análise de várias variáveis ao mesmo tempo, as técnicas são a regressão múltipla, que analisa a dependência de uma variável em relação a outras variáveis, a análise discriminante, que verifica se os grupos estão discriminados, classifica as observações conhecidas e verifica quais variáveis são as mais importantes para a discriminação entre os grupos, e a análise de cluster, que tem como objetivo encontrar pequenos grupos semelhantes dentro de um grupo. A triangulação tem origem nas ciências militares e compreende um método para fixar uma posição. Nas ciências sociais, a triangulação pode ser definida como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de diversos meios para investigar um mesmo fenômeno. Aqui a gente classifica 4 tipos de triangulação. A triangulação de dados, que objetiva enriquecer e detalhar um fenômeno e consiste em obter dados de diferentes fontes, em diferentes períodos. Triangulação metodológica, que, como o próprio nome diz, consiste na possibilidade de aplicação a um mesmo fenômeno vários métodos de pesquisa. A triangulação de teorias, para quando o pesquisador se vale de múltiplas teorias para entender e analisar o mesmo fenômeno. E a triangulação de pesquisadores, quando se conta com novas perspectivas trazidas por diferentes autores.